o Dia Nacional do Livro Infantil e a história de Monteiro Lobato. Bom dia e bem-vindos ao canal Débora Histórica. Hoje é dia 16 de abril de 2026 e o objetivo deste canal continua sendo resgatar e preservar nossas origens, memórias e histórias, as tradições de famílias das nações e buscar novos conhecimentos por meio de pesquisas e entrevistas. Os vídeos são publicados todas as quintas-feiras às 6 horas da manhã. O link da apresentação está na descrição de todos os programas. Nós não devemos deixar morrer a nossa história. No dia 18 de abril de 2019, eu fiz uma matéria sobre o Dia Nacional do Livro Infantil e o Dia de Monteiro Lobato. Hoje vou falar novamente sobre esse dia tão importante para a leitura infantil e para esse escritor que trouxe ao nosso país as histórias tanto para diversão como para aprendizado e conscientização política. A fonte das pesquisas são Wikipédia e outros sites, como as imagens, que me desculpem, mas eu esqueci de colocar a autoria. Como não tenho ganhos financeiros, acredito que não tenha problema com isto, eu espero. Então, vamos lá. No dia 2 também de abril agora, eu fiz a matéria sobre o Dia Internacional do Livro Infantil. Então vamos lá. Como a história é bem extensa, eu vou dividir este programa em duas partes. O objetivo do Dia Internacional do Livro Infantil é ressaltar a importância da leitura, responsável pelo desenvolvimento de vários aspectos para o aprendizado na infância, ajudando no desenvolvimento emocional, social e cultural das crianças, sendo também fundamental sua ligação ao processo de alfabetização. A leitura infantil fortalece a relação com quem lê para a criança, estimula a curiosidade, a imaginação e a criatividade, desenvolve a atenção, a concentração, o vocabulário, a memória e o raciocínio e descobre os sentimentos de como lidar com eles. Quem tem crianças, incentive-as a ler. A data é em homenagem ao escritor Monteiro Lobato no dia do seu nascimento, considerado o pai da literatura infantil brasileira. Esta data foi oficializada pela Lei número 10.402, de 8 de janeiro de 2002. Então vamos falar um pouco de Monteiro Lobato agora. Monteiro Lobato foi um escritor, editor literário, contista, ensaísta e político brasileiro. Participou ativamente do pré-modernismo e modernismo. É lembrado popularmente por sua série de livros infantis Sítio do Pica-Pau Amarelo. Ele nasceu em 18 de abril de 1882 em Taubaté, interior de São Paulo. Cursou a Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, a São Francisco. Na política, atuou como promotor público até se tornar fazendeiro após receber herança deixada pelo avô. Diante de um novo estilo de vida, Lobato passou a publicar seus primeiros contos em jornais e revistas, sendo que posteriormente reuniu uma série deles no livro Urupês, que contribuiu para o desenvolvimento da temática regionalista na literatura brasileira. Em uma época em que os livros brasileiros eram editados em Paris ou Lisboa, Monteiro Lobato tornou-se também editor, passando a editar livros também no Brasil.
Com isso, ele implantou uma série de renovações nos livros didáticos e infantis. Considerado um precursor da literatura infantil brasileira, Monteiro Lobato ficou popularmente conhecido pelo conjunto educativo de sua obra de livros infantis, que constitui aproximadamente metade de sua produção literária. A outra metade consiste em contos, geralmente sobre temas brasileiros, artigos, críticas, crônicas, prefácios, cartas, livros sobre a importância do ferro, em 1931, e o escândalo do petróleo, em 1936. Escreveu um único romance, O Presidente Negro, que não alcançou a mesma popularidade que suas obras para crianças, que entre as mais famosas destaca-se Reinações de Narizinho, de 1931, Caçadas de Pedrinho, em 1933, e O Pica-Pau Amarelo, em 1939. Monteiro Lobato, jovem, de 1822 a 1904, em seus primeiros anos, criado em um sítio, foi alfabetizado por sua mãe, Olímpia Augusta Lobato, e depois por um professor particular. Aos 7 anos, entrou em um colégio. Nessa idade, descobrira os livros de seu avô materno, o Visconde de Tremembé, dono de uma biblioteca imensa no interior da casa. Leu tudo que havia para crianças em língua portuguesa. Nos primeiros anos de estudante, já escrevia pequenos contos para os jornaizinhos das escolas que frequentou. Aos 11 anos, em 1893, foi transferido para o Colégio São João Evangelista. Ao receber como herança antecipada uma bengala do pai que trazia gravada no castão as iniciais JBML, de José Bento Marcondes Lobato, mudou o seu nome de José Renato para José Bento, a fim de utilizá-la. Aos 13 anos, foi reprovado em português, quando já escrevia para 3 jornais. Aos 14, já dominava o inglês e francês, e nessa idade fez o texto Rabiscando, que é uma redação mais antiga conhecida. Eu não achei essa figura para colocar aqui, tá? Em dezembro de 1896, veio para São Paulo e em janeiro de 1897 prestou exames das matérias estudadas na cidade natal, mas foi reprovado no curso preparatório e retornou a Taubaté. Quando retornou ao Colégio Paulista, fez as suas primeiras incursões literárias como colaborador dos jornaizinhos Pátria, H2S e O Guarani, sob o pseudônimo de Josben Inhodito. Passou a colecionar avidamente textos e recortes que o interessavam e lia bastante. Em dezembro de 1897, prestou novamente os exames para o curso preparatório e foi aprovado. Escreveu minuciosas cartas às famílias, descrevendo a cidade de São Paulo. Colaborou com o Patriota e a Pátria. Então, se mudou de vez para São Paulo e tornou-se estudante interno do Instituto de Ciências e Letras. Em 13 de junho de 1898, perdeu o pai vítima de congestão pulmonar. Decidiu pela primeira vez participar das sessões do Grêmio Literário Álvares de Azevedo do Instituto Ciências e Letras, e sua mãe, vítima de uma depressão profunda, morreu no dia 22 de junho de 1899. Tendo forte talento para o desenho, pois desde menino retrata a fazenda Buquira, tornou-se desenhista e caricaturista nessa época. Em busca de aproveitar as suas 2 maiores paixões, decidiu vir para São Paulo após completar 17 anos. Seu sonho era para estudar belas artes, mas por
imposição do avô, que o tinha como um sucessor na administração de seus negócios, ingressou na Faculdade de Direito de São Paulo, no Largo São Francisco. Mesmo assim, seguiu colaborando em diversas publicações estudantis e fundou com os colegas de sua turma a Arcádia Acadêmica, em cuja sessão inaugural fez um discurso intitulado Ontem e Hoje. Lobato, a essas alturas, já era elogiado por todos como um comentarista original e dono de um senso fino e sutil, de um espírito à francesa e de um humor inglês imbatível, que carregou pela vida afora. 2 anos depois, foi eleito presidente da Arcádia Acadêmica e colaborou com o jornal 11 de Agosto, publicação oficial do Centro Acadêmico 11 de Agosto, onde escreveu artigos sobre teatro. De tais estudos surgiu em 1903 o grupo O Cenáculo, fundado junto com Ricardo Gonçalves, Cândido Negreiros, Godofredo Rangel, Raul de Freitas, Tito Livio Brasil, Lino Moreira e José Antônio Nogueira. Era anticonvencional por excelência, dizendo sempre o que pensava, agradasse ou não. Defendia sua verdade com unhas e dentes contra tudo e todos, quaisquer que fossem as consequências. Venceu um concurso de contos, sendo que o texto Jean et Nouveau, expressão em francês para gente chata, foi publicado no jornal 11 de Agosto, cujo voto decisivo foi dado por Amadeu Amaral. Aí está uma fotografia de Monteiro Lobato e sua família, a esposa Maria da Pureza Gouveia Natividade, conhecida por Puresina, juntos de seus filhos Marta, Guilherme e Ruth. Da esquerda para a direita, em pé, é Marta, Purezinha e Monteiro Lobato, e sentados os filhos Guilherme e Ruth. Em 1904, formou-se bacharel em Direito e regressou a Taubaté. No ano seguinte, fez planos para fundar a fábrica de geleias em sociedade com um amigo, mas passou a ocupar interinamente a promotoria de Taubaté e conheceu Maria Pureza da Natividade de Souza e Castro, que é a Purezinha, que morava em São Paulo, e em 1906, quando começaram a namorar. Purezinha era neta de Antônio Quirino de Souza e Castro, o doutor Quirino, orientador de Lobato em 1900. Em maio de 1907, foi nomeado promotor público em Areias e casou-se com a Purezinha em 28 de março de 1908. Exatamente um ano depois, nasceu Marta, a primogênita do casal. Em 1910, associou-se a um negócio de estradas de ferro e nasceu o seu segundo filho, Edgar. Viveu no interior e nas cidades pequenas da região, escrevendo paralelamente para jornais e revistas, como a Tribuna de Santos, Gazeta de Notícias do Rio de Janeiro e a revista Fonfon, para onde também mandava caricaturas e desenhos. Passou a traduzir artigos de Weekly Times para o jornal Estado de São Paulo e obras de literatura universal, também enviando artigos para um jornal de Caçapava. Contudo, era visível a sua insatisfação com a vida que levava e com os negócios que não prosperavam. No ano seguinte, aos 29 anos, Lobato recebeu a notícia do falecimento de seu avô, o Visconde de Tremembé, tornando-se então herdeiro da fazenda Buquira, para onde se mudou com toda a família. De promotor a fazendeiro, dedicou-se à modernização da lavoura e à criação de animais. Com o lucro dos negócios, abriu um externato em Taubaté, que confiou aos cuidados de seu cunhado. Em 1912, nasceu Guilherme, o seu terceiro filho.
ainda insatisfeito, mas desta vez com a vida na fazenda, planejou explorar comercialmente o Viaduto do Chá, na cidade de São Paulo, em parceria com Ricardo Gonçalves. A fazenda Buquira serviu posteriormente de inspiração para os personagens e paisagens de seus livros e se tornou centro de visitação turística, sendo que a casa-sede da fazenda ainda se encontra em seu estado original, situado à margem da rodovia atualmente denominada Estrada do Livro, que liga a cidade de Monteiro Lobato a Caçapava. Por volta de 1914, na vila de Buquira, hoje município de Monteiro Lobato, envolveu-se com a política e logo a deixou de lado quando um fato definiria de vez a sua carreira literária. Durante o inverno seco daquele ano, cansado de enfrentar as constantes queimadas praticadas pelos caboclos, em 12 de novembro de 1914, o jornal Estado de São Paulo, na sua edição vespertina, que é o Estadinho, na seção Queixas e Reclamações, Lobato publicou o seu artigo Velha Praga, descrevendo a queimada. Crônica, mais tarde, publicado no livro Urupês. O jornal, percebendo o valor daquela carta, publicou-a fora da seção que era destinada aos leitores, no que acertou, pois a carta provocou polêmica e fez com que Lobato escrevesse outros artigos, como, por exemplo, Urupês, que deu vida a um de seus famosos personagens, o Jeca Tatu. Jeca Tatu era um grande preguiçoso totalmente diferente dos caipiras e os índios idealizados pela literatura romântica de então. Seu aparecimento gerou uma enorme polêmica em todo o país, pois o personagem era símbolo do atraso e da miséria que representava o campo no Brasil, tendo assim caracterizado o caipira caboclo, um piraquara do Paraíba, morador ribeirinho ao Rio Paraíba do Sul, um conto urupês. A verdade nua manda dizer que entre as raças do variado matiz formadoras da nacionalidade metidas entre o estrangeiro recente e o aborígene de Tabuinha em beiço, uma existe a vegetar de cócoras incapaz de evolução, impenetrável ao progresso. Feia e sorna, nada a põe de pé. Pobre Jeca Tatu. Como é bonito no romance e feio na realidade. Jeca Tatu é um piraquara do Paraíba, maravilhoso epitome de carne, onde se resumem todas as características da espécie. O fato mais importante da vida do Jeca é votar no governo. A modinha, como as demais manifestações de arte popular existente no país, é a obra Mulato, em cujas veias o sangue recente do europeu, rico de atavismos estéticos, borbulha de envolta como o sangue selvagem, alegre e são do negro. O caboclo é soturno, não canta senão rezas lúgubres, não dança senão o cateretê aladainhado. O caboclo é o sombrio urupê de pau podre a modorrar, silencioso no recesso das grotas. Bem ponderado, a causa principal da lombeira do caboclo resiste nas benemerências sem conta da mandioca. Talvez sem ela se pudesse de pé e andasse. Mas enquanto a dispuser de um pão cujo preparo se resume no plantar, colher e lançar sobre brasas, Jeca não mudará de vida. O vigor das raças humanas está em razão direta da hostilidade ambiente. Se o poder de estacas e diques
o holandês extraiu de um brejo salgado a Holanda essa joia de esforço é que ali nada oferecia. Esse texto é de Monteiro Lobato. Olha, o Piraquara do Rio Paraíba do Sul ainda existe. Foi estudado e retratado em 2002 por Camila Ravache, Karina Miller e Noêmia Alves no livro Nas Margens do Paraíba, Vida, Histórias e Crenças dos Habitantes da Beira do Rio Paraíba do Sul. Mantém ainda a preferência pela mandioca. Hoje dá até para se plantar aqui milho, mandioca, diz o Piraquara Benedito Gabriel. Monteiro Lobato conheceu apenas o caipira caboclo e generalizou o comportamento destes para todos os caipiras, causando então muita polêmica. Foi apoiado por Rui Barbosa e contraditado pelo especialista em caipiras, o folclorista Cornélio Pires, que explicou que Lobato só conheceu o caipira caboclo. Coitado do meu Patrício, apesar dos governos, os outros caipiras se vão endireitando à custa do próprio esforço, ignorantes das noções de higiene. Só ele, o caboclo, ficou mumbava, sujo e ruim. Ele não tem culpa, ele nada sabe. Foi um desses indivíduos que Monteiro Lobato estudou, criando Jeca Tatu, erradamente, dado como representante do caipira em geral. Isso Cornélio Pires quem escreveu, tá? Em 20 de março de 1919, em uma conferência sobre a questão social e política no Brasil, durante a última eleição presidencial que disputou, disse sobre Monteiro Lobato: conheceis porventura o Jeca Tatu dos Urupês, do Monteiro Lobato, o admirável escritor paulista? Tivestes algum dia a ocasião de ver surgir debaixo desse pincel de uma arte rara, na sua rudeza, aquele tipo de uma raça que entre as formaduras da nossa nacionalidade se perpetua a vegetar de cócoras, incapaz de evolução e impenetrável ao progresso? A partir daí, os fatos se sucederam, as dificuldades financeiras levaram-no a vender a fazenda Buquira em 1916 e a se mudar com a família para São Paulo com o intuito de tornar-se um escritor jornalista. Sua quarta e última filha, Ruth, nasceu em fevereiro de 1916, quando iniciava a colaboração na recém-fundada Revista do Brasil. Era uma publicação que agradou em cheio o gosto de Lobato. A partir da história de Lobato, quando veio para São Paulo, eu vou contar no próximo programa, que é do dia 23, tá ok? Eu espero que vocês tenham gostado. Essa história de Monteiro Lobato é muito importante, e a segunda parte, que é a parte também da política, né, que ele fez referente ao petróleo, e referente a outras causas políticas, é muito importante vocês terem a curiosidade de assistir na próxima semana, tá? Então, é isso aí. E agora vamos para a nossa agenda cultural? Todas as sextas-feiras eu compartilho as notícias da nossa região registradas pelo Grupo 1 de jornais Gazeta de Pinheiros, Jornal do Butantã, Morumbi News, São Paulo News e Tribuna de Santo Amaro. Leia e participe na gazetadepinheiros.com.br. Envie suas críticas e sugestões pelas redes sociais ou pelo e-mail leitor@grupo1.com.br. E onde você pode passear com seus filhos, sua família e mesmo amigos? Na Cidade das Abelhas, que é um parque em Embu das Artes, onde você adquirirá conhecimentos sobre a vida e a importância das abelhas. Além de você adquirir mel, própolis, pólen, favos, geleia real e todos os produtos das abelhas, que também podem ser adquiridos pelo site cidadedasabelhas.com.br/produtos.
ou pelos telefones 46140609, 943026580. O link está na descrição deste programa. Os serviços lá na Cidade das Abelhas é de terças aos domingos das 10 às 16 horas e o estacionamento é gratuito na Cidade das Abelhas. Desejo a todos um feliz final de semana e até o dia 23, que contarei um pouco mais da vida de Monteiro Lobato, essa importante figura literária e política brasileira.